Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 22 de abril, vamos aí meditar e estudar na Palavra de Deus. Bom, o título da lição é falando: a luz vence a escuridão. Bom, a lição pede para a gente ler Judas 3 e 4, que é advertência nessas passagens, como ela se aplica aí à igreja cristã em todos os tempos. Bom, a Palavra de Deus diz aqui, em Judas 3 e 4, diz o seguinte: amados, quando entregava toda a diligência, escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que, que uma vez que todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e salvador de Jesus Cristo. Então aqui a palavra de Deus nos traz aqui uma advertência e para que a gente possa batalhar diligentemente pela fé que foi entregue a cada um de nós, né? E essa advertência tem também a ver com o cuidado que nós devemos ter, porque, como ele fala aqui, indivíduos, né, se introduzem com dissimulação, né, homens ímpios, né, que transformam aí em libertinagem a graça de nosso Deus, isso, e negam o único soberano Senhor Jesus Cristo. Então aqui Deus faz uma advertência de que os fiéis deveriam defender a sua verdade, a verdade da palavra de Deus, não é isso? Visto que muitas práticas pagãs inundaram a igreja. Então nós temos que ficar atentos a isso, né? A respeito disso. O livro de Judas, ele foi escrito antes de 65 depois, ele foi escrito antes de 65 depois de Cristo. Lá em Judas, capítulo 1, verso 1 diz: amados, em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Ou seja, esses fiéis aí foram motivados, né, a lutar aí pela fé que uma vez por todas foi entregue a cada um, não é isso? Aos santos. Pois certos indivíduos se infiltrariam no meio deles sem serem notados. Eram pessoas ímpias, como veio falando na palavra de Deus, que transformariam, como nós falamos, em libertinagem a graça de nosso Deus. Não é isso? E ele pede para que a gente, meio a essa advertência, a gente lute pela verdade contida na palavra de Deus. Não é isso? Então, essa a demonstração aí foi ainda mais significativa para os crentes da Idade Média, depois que práticas aí pagãs inundaram a igreja e tradições humanas comprometeram aí a palavra de Deus. Por muitos séculos, pessoas como os valdenses permaneceram aí como campeões da verdade. Eles acreditavam que Cristo era o seu único mediador e a Bíblia sua única fonte de autoridade. Então, nós também temos que acreditar e lutar por essa verdade, né? Que só existe um único Deus, um único Criador, o único intercessor entre homem, né, e Deus é Cristo Jesus. Ele é o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, e a Ele devemos ir. Não é isso? Não existe nenhum homem aqui na terra que possa fazer essa intercessão
por mim e por você. Bom, lá no Grande Conflito, na página 52, o livro escrito por Ellen White, no Grande Conflito, diz: em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo como único mediador entre Deus e os homens, que mantinham as Escrituras Sagradas como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Amém, né? E possamos, eu e você, guardarmos no nosso íntimo também a fé em Cristo, né? E saber que o nosso único mediador, né, entre Deus e o homem é Cristo Jesus, né? E santificarmos, né? E guardarmos, assim como Cristo, né, fez o mundo aí em 6 dias. Deus fez aí o mundo em 6 dias, né? E no 7º descansou, que foi o sábado do Senhor, e descansou, santificou e abençoou esse dia. Possamos santificar o verdadeiro sábado, não é isso? Bom, a lição pede para a gente também ler Apocalipse 2, né, que promessa Deus faz aí aos fiéis em face da própria morte, né? Apocalipse 2, verso 10 diz: não temas as coisas que tens que sofrer. Ou seja, nós iremos passar por muitas adversidades, muitos problemas, e perto do final dos tempos aí haverá também uma perseguição, como nós falamos ontem, aos verdadeiros cristãos, aqueles que são verdadeiros adoradores, que guardam os mandamentos de Deus, seus estatutos, seus juízos, têm a fé e o testemunho de Jesus. Esses também serão perseguidos. E aí fala que eis o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para que seja posto à prova e tendes tribulações 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui existe uma promessa, que mesmo em meio à morte, ao sofrimento, mesmo que você tiver que morrer, no final você herdará a coroa da vida. O próprio Cristo vai lhe dar aí a coroa da vida. Essa é uma promessa para os verdadeiros adoradores do Senhor, não é isso? E Apocalipse 2:10, essas palavras de Apocalipse 2:10 foram escritas para a igreja lá em Esmirna, né? Um dos deuses aí padroeiros da cidade era Dionísio, o deus da festa e da fertilidade. Quando os sacerdotes aí de Dionísio morriam, colocavam-se uma coroa na cabeça deles em seu cortejo fúnebre. João compara essa coroa terrena, colocada por ocasião da morte, com a coroa da vida que será colocada na cabeça dos vitoriosos sobre as forças do mal. Amém. A coroa da vida inspirou os fiéis a suportar a morte por Cristo. Ela motiva os crentes nas aflições e inspirou os valdenses na dor e na perseguição que eles sofreram. Eles sabiam que veriam Jesus um dia e viveriam com ele para sempre. A coroa da vida apela a nós. Sofremos, mas uma recompensa nos espera se fixarmos os olhos em Jesus. E eu e você possamos fixar esses olhos em Jesus, né? Naquele grande dia, quando Jesus vier buscar os seus fiéis adoradores, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, os seus estatutos, os seus juízos e têm a fé em Jesus, você possa estar também, né, sendo glorificado nesse dia, né? Que Deus possa te levar junto com Ele. Você esteja se preparando hoje para esse grande dia, não é isso? Para que você seja também um vencedor em Cristo Jesus e receba a sua coroa, a coroa da vida, né? Que Deus te abençoe, te dê uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.